Fundos imobiliários são investimentos de renda variável e ele proporciona aos investidores uma renda passiva todos os meses. Investindo nesse segmento, você vai estar se expondo ao mercado de imóveis. Mas o que todo investidor deve analisar antes de investir em fundos imobiliários? Fala, guerreiros, Wender Guerra aqui. Hoje eu vou te mostrar alguns fatores que todo investidor deve analisar antes de investir em fundos imobiliários. Mas se você quer saber mais sobre fundos imobiliários, o que são, quais os tipos que existem no mercado, vou deixar um vídeo aqui no card explicando cada detalhe. Depois que você assistir esse vídeo, vai lá acompanhar. E se você quer aprender mais sobre investimentos e finanças de forma gratuita, eu te convido a se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo de investimento. E tem vídeo novo aqui toda semana. E antes de falar o primeiro fato, vou te falar quais os sites que eu utilizo para fazer as análises. E o primeiro site é o Funds Explorer. Ele é bem simples de você utilizar, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Basta você acessar o site tanto pelo seu celular ou pelo computador, vir aqui na lupinha e digitar o nome do fundo imobiliário que você deseja pesquisar. Como exemplo, MXRF11. Ele já apareceu o nome do fundo imobiliário, você clica em cima dele e ele vai te dar todas as informações do Maxi Renda. E o segundo site que eu também utilizo é o Status Invest. Aqui também funciona da mesma forma, você consegue utilizar ele pelo seu celular ou pelo seu computador e basta você clicar na lupinha aqui e digitar o nome do ativo que você deseja pesquisar. Aqui a vantagem do Status Invest é que você consegue analisar tanto fundos imobiliários quanto também outros investimentos, como ações, ETFs. E aqui o mesmo exemplo do MXRF11, basta você digitar o nome do ativo e pesquisar sobre ele. Aqui aparece também todas as informações desse ativo que você pesquisou. Bom, o primeiro fato é você analisar se o fundo imobiliário ele é multimóveis ou monoimóveis. O que é multimóveis e monoimóveis? O próprio nome já diz. Multimóveis é que aquele fundo imobiliário ele detém mais de um imóvel. E monoimóvel é um fundo imobiliário que tem apenas um imóvel. Aqui eu vou mostrar dois exemplos para você, primeiramente de um ativo monoimóvel, que é o XPCM11. O XPCM11 ele é um fundo imobiliário do tipo tijolo e seus investimentos são escritórios comerciais. Atualmente o XPCM11 ele possui um ativo em um único estado, que é no estado do Rio de Janeiro, mais especificamente em Macaé. E aqui o legal do site Fund Explorer é que você consegue ver o endereço que esse ativo está localizado. Então aqui você consegue ver que o ativo está localizado na cidade de Macaé, no bairro dos Cavaleiros. O segundo exemplo é o fundo imobiliário multimóveis, que é o XPML11. Ele é um fundo imobiliário de shopping center. Então aqui podemos ver na sua carteira de ativos que ele possui 16 imóveis em 7 estados, que são Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo. Agora você, investidor, qual desses investimentos que você prefere estar investindo? Um fundo imobiliário multiativos que contém vários imóveis em vários estados, ou seja, ele tem uma diversificação bem grande, ou alocar o seu patrimônio, o seu investimento em um fundo imobiliário que detém apenas um único imóvel? Porque imagine se acontece alguma coisa com esse imóvel, aquele único prédio ali, se ele passa a não existir mais, como que você vai receber os seus dividendos? Ou seja, você vai ficar sem a sua renda. Já nos fundos imobiliários multimóveis, você tem uma grande variação de mercado, ou seja, se um único imóvel parar de existir, ele vai ter outros 15 imóveis para garantir os seus rendimentos. Então, para mim, esse é um fator bem importante. O segundo fator que eu considero importante para se analisar antes de investir em fundo imobiliário é você ver se o ativo ele é monoinquilino ou multi-inquilinos. E o que é um ativo monoinquilino ou multi-inquilinos? Bom, monoinquilino é aquele ativo que detém apenas um único tipo de inquilino. Já o multi-inquilino são os fundos imobiliários que têm mais de um tipo de inquilino. Aqui mostrando na prática para vocês, um ativo monoinquilino é o BBPO11. O BBPO11 é um fundo imobiliário que tem os seus investimentos voltados mais para ativos bancários. Então ele é um fundo imobiliário que tem 64 agências bancárias em 14 estados. Porém, essas agências bancárias são todas alocadas pelo Banco do Brasil. Então, o fundo imobiliário BBPO11, ele tem um único locatário, que é o Banco do Brasil. Já como exemplo, os fundos imobiliários multi-inquilinos, eu vou pegar aqui o HGLG11, que é um fundo imobiliário de galpões logísticos, e esse fundo imobiliário ele tem 17 ativos em 5 estados. E alguns de seus inquilinos ele tem aqui a Gerdau, a Lojas Americanas Uberlândia e a Volkswagen. Ou seja, ele é um fundo imobiliário multi
multi-inquilinos, ele tem mais de um tipo de inquilino. Investindo em fundos imobiliários com apenas um tipo de inquilino, ele pode se tornar um investimento um pouco arriscado por conta da sua falta de diversificação. O terceiro fator importante que eu considero é a taxa de vacância, ou seja, a gente analisar aquele espaço que não tem nenhum tipo de inquilino. E uma observação, quanto menor a vacância, mais dividendos os investidores vão estar recebendo na sua carteira. Vou pegar novamente aqui o fundo imobiliário XPCM11. Como ele é um fundo imobiliário que tem apenas um ativo, se aquele inquilino sair do seu ponto de aluguel, ele vai deixar de receber renda. Ou seja, para você investidor, vai compensar investir nesse fundo imobiliário? Então ele passa a ser um fundo imobiliário bem mais arriscado. Então você deve analisar a sua taxa de vacância. Atualmente o XPCM11 está com uma taxa de vacância de 100%, ou seja, ele é um fundo imobiliário que não tem nenhum inquilino no seu ativo. Porém, como podemos ver aqui no seu dividendo histórico, ele foi um fundo imobiliário que pagou altos dividendos frequentemente. Em dezembro de 2022 mesmo, ele pagou R$ 1,32 por cada cota. Então, muitos investidores investiram nesse fundo imobiliário apenas olhando o seu dividendo, mas depois viram seus dividendos caindo e atualmente ele está pagando 12 centavos por cada cota. Ou seja, analisa bem os fundos imobiliários que você vai investir para você ver se ele tem uma alta taxa de vacância. Agora, como exemplo aqui, o XPLG11, ele é um fundo imobiliário de galpões logísticos. É um fundo imobiliário que tem 13 imóveis em 6 estados. E desses imóveis, atualmente, ele tem uma ocupação de 91,2% e apenas 8,8% de vacância física. Ou seja, é um fundo imobiliário que está com uma baixa vacância no seu portfólio. O quarto fator que eu considero importante é o dividend yield. Ele mostra o rendimento em relação ao valor de mercado daquele fundo imobiliário. Então sempre busca analisar o dividend yield acima de 12 meses. Vamos analisar aqui o fundo imobiliário HGLG11, ele pagou 9,49% nos últimos 12 meses. Agora eu peguei um outro fundo imobiliário como exemplo aqui, o FIVN11. Esse fundo imobiliário ele tem um dividendo de 0%. Então, para o investidor, não compensa claramente investir nesse tipo de investimento. O quinto fator que eu considero importante para se analisar ao comprar fundos imobiliários é a liquidez diária do fundo imobiliário. A liquidez diária é a quantidade de cotas que está sendo negociada no mercado. Então aqui como exemplo, um fundo imobiliário que tem uma alta liquidez, que é o XPLG11, o fundo imobiliário de galpões logísticos. Atualmente ele tem 35.025 negociações, enquanto um outro fundo imobiliário ele tem apenas 48 negociações diárias. Ou seja, esse fundo imobiliário se torna mais difícil para o investidor tanto comprar tanto vender as posições dele no mercado, porque é um fundo imobiliário que está sendo pouco negociado. Então, se você lançar uma oferta de compra ou de venda, vai levar muito mais tempo para você concretizar essa compra ou essa venda. Já um fundo imobiliário que tem mais do que 35.000 negociações diárias, você vai ter mais facilidade tanto para comprar quanto para vender. O sexto fator que eu considero importante é o PVP, o preço sobre o valor patrimonial. Então, como por exemplo, um fundo imobiliário que está sendo negociado abaixo do seu PVP é o XPLG11, um fundo imobiliário que ele está com 0,93 de PVP. E aqui podemos olhar que o valor patrimonial desse fundo imobiliário é de R$ 113,70. Então ele está sendo negociado a R$ 105. É como se você fosse comprar algo que custasse R$ 100 por R$ 93. Já o fundo imobiliário que está sendo negociado com PVP acima é o HGLG11, o seu PVP é de 1,16. Atualmente o seu valor patrimonial é considerado em R$ 146,26, mas o fundo imobiliário está sendo negociado em R$ 169,14. Ou seja, ele está sendo negociado um pouco acima do seu valor patrimonial. Isso eu acho importantíssimo analisarmos com cuidado. E o sétimo fator que eu considero importante é o histórico de crescimento da cota e também dos dividendos. Para isso é bem simples, eu digito aqui no Google o nome da empresa que eu desejo analisar, como por exemplo o HGLG11, coloco aqui no gráfico o seu máximo histórico. Então atualmente podemos considerar que o fundo imobiliário está sendo negociado na casa de R$ 167, mas ele já teve altos e baixos aqui no mercado. Tanto que na época da crise, o fundo imobiliário foi negociado no valor de R$ 135,25 cada cota. Mas esse fundo imobiliário já teve desdobramento de suas cotas, porque esse fundo imobiliário já custou R$ 1.495, apenas uma cota. O que significa
significa esse desdobramento? Ou seja, o investidor que tinha uma única cota valendo R$ 1.393, como por exemplo, ele passa a ter 10 cotas custando R$ 138. Ou seja, de uma única cota, ele passa a ter 10 cotas com um valor menor. Foi o que aconteceu também com o fundo imobiliário MXRF11. O investidor que tinha uma única cota custando R$ 95,50, ele passou a ter 10 cotas custando R$ 9,50. Ou seja, as cotas se tornam mais atrativas pelo preço estar mais acessível. E também é importante estar analisando o histórico de dividendos, se ele vem crescendo ou se ele se mantém durante um bom tempo, como por exemplo a HGLG11, ele se mantém o preço dos seus dividendos bem semelhante. E em algumas épocas ele costuma pagar mais rendimentos para os seus acionistas, como por exemplo em dezembro de 2020, ele pagou R$ 2,63 por cada cota, mas atualmente ele está pagando R$ 1,10. Mas não basta você olhar apenas o rendimento que a empresa está proporcionando para os seus investidores. Você deve fazer um compilado de todas essas análises que eu acabei de falar aqui para você ter um resultado mais positivo. Mas detalhe, existem grandes diferenças para você analisar um fundo imobiliário do tipo tijolo e um fundo imobiliário do tipo papel. E se esse conteúdo te ajudou, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal para você não perder os próximos vídeos e ative o sininho de notificação para você ser notificado quando sair vídeo novo. Valeu, guerreiros, o vídeo de hoje é esse, eu vejo vocês nos próximos vídeos.